Tem um assunto que sempre vem à tona em relação ao cuidado que devemos ter com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. É o que se refere ao acesso à internet. Por mais que a gente leia sobre isso, ouve palestras, por mais que a gente fale, discute, mas ainda é pouco diante do perigo tão grande o qual as nossas crianças estão expostas. Não podemos desanimar no sentido de colocar limites quanto ao acesso à internet por nossas crianças e adolescentes. É uma questão de saúde mental e também física. Caso não queremos ver nossos filhos com problemas sérios de vista, pois já é comprovado cientificamente que o número de problemas visuais está aumentando, de miopia, por conta do excesso de uso das telas. Caso não queremos que nossos filhos fiquem, nossas crianças obesas, pois as crianças estão deixando de brincar, de pular, de gastar energia para ficar parada na frente da tela. Caso não queremos que nossas filhas, nossos filhos fiquem agitados, com irritabilidade, com depressão, com ansiedade, precisamos urgentemente pensar e repensar sobre essa questão. Uma questão que pode estabelecer muitos conflitos, dentro de casa, mas não podemos adiar. Esses conflitos com crianças e adolescentes é inevitável quando vai existir a proibição do uso excessivo da internet, especialmente do uso de redes sociais. E através dos termos de uso é possível identificar a faixa etária apropriada para cada site ou aplicativo. E a maioria permite o acesso somente a partir dos 13 anos. Mas a gente vê que tem crianças menores de 13 já, usando alguns aplicativos, entrando em alguns sites, tendo acesso ao Google, por exemplo, que ali é uma infinidade de informações, gente. Uma criança abaixo de 13 anos não pode jamais ter acesso ao Google, ao Facebook. E a gente tem percebido que as crianças estão usando de forma ilimitada esses aplicativos, essas redes sociais. Isso é muito sério. Precisamos abrir os olhos. E aqui, através desse momento, eu quero fazer um apelo aos pais, aos cuidadores. Existem, sim, serviços que são adequados para a fase do desenvolvimento que os filhos se encontram. E pode ser uma alternativa para que eles possam usufruir dessas ferramentas, mas sempre tendo orientação, acompanhamento sobre como utilizá-las. Existem, sim, maneiras de tirar proveito dessas ferramentas. Mas deixar a criança lá, sem limites, sozinhos, navegando, o nome já diz navegando, na internet, isso aí é um crime, vamos dizer assim. Vou ser bem radical. Quando a criança já tem um perfil em alguma rede social, ou adolescente, é fundamental que haja acompanhamento durante a navegação. Pois vale lembrar que pais são responsáveis por tudo o que uma criança ou adolescente pratica em qualquer lugar e principalmente e também na internet. Sendo este mais um motivo que intensifica a responsabilidade do acompanhamento. Essa história do pai e da mãe, fala assim, já fiz de tudo, eu já larguei de mão. Não tem jeito. Meu Deus, isso é uma coisa maligna. Os pais estão se entregando à preguiça. Ao ponto de dizer, já cansei. Já falei tantas vezes que eu deixei para lá. Não é assim que funciona. Não é depois que já se instalou o hábito, que a compulsão já está ali enraizada, que vai se tirar de forma abrupta ou com surras ou com grosserias. Não, tem que ser lento e progressivo, devagar.
e antes que se instale, de preferência. Se você tem filhos pequenos, comece a agir agora, antes que se instale esta dependência de rede social, de internet, dependência de telas. Porque depois que se instala a dependência, aí sim que fica muito difícil, em alguns casos precisa até de tratamento psiquiátrico. E uma boa maneira de estabelecer limites com o nosso filho, com as nossas crianças, sobre o que eles podem ou não fazer online, é definir, ter um acordo com eles. É importante que isso seja realizado em conjunto, dialogando, e não simplesmente na hora que a criança excede ir lá brigar e puxar o celular da mão e esconder e fazer aquele barulho, aquela guerra, aquele conflito. Não, isso não funciona. Às vezes nós agimos muito errado em relação a maus hábitos. A gente tem um caminho a seguir, é o caminho do diálogo, é um caminho do acordo. Mesmo que o filho, a filha, a criança quebre o acordo, mas devemos novamente perseverar no acordo. E dialogando sobre suas necessidades e responsabilidades. A criança precisa também saber que ele é responsável por cuidar da sua saúde mental, cuidar do seu tempo. A criança precisa entender que enquanto ele está ali, ele está deixando de brincar, de correr, de ler um livro, de ajudar a mamãe e papai em alguma tarefa doméstica. As crianças estão crescendo preguiçosas. As crianças não querem fazer uma tarefinha doméstica, uma ajudinha ali básica que seja. Elas estão sempre se esquivando, porque o pensamento só está na tela. Então isso é grave e os pais precisam abrir os olhos. Mas existe algumas coisas que aí podem ajudar. Vamos aprender. Negociar o tempo diário de acesso dos filhos, das crianças online. É preciso negociar, ou seja, colocar no papel, discutir, dialogar. Olha, vai ser quantos minutos por dia, qual hora. E dessa forma eles podem organizar os horários para estudos e outras atividades que também são prazerosas, como passear, estar com a família e amigos, praticar uma atividade física. Então é importante fazer uma agenda, ou seja, estabelecer os horários para cada coisa. E buscar seguir, é claro. Escrever a tal hora para isso, de tal hora até tal hora para aquilo. E buscar obedecer ali aquela agenda. E orientar que eles tenham liberdade com responsabilidade, ou seja, não compartilhar qualquer imagem que eles podem se arrepender depois. É importante os pais explicarem. E não é só uma vez, são várias vezes que as crianças esquecem. É importante lembrar, não somente para as crianças, adolescentes e jovens, mas para os adultos também. A internet não guarda segredo. Cuidado com o que você posta na internet. Ter um celular é uma grande responsabilidade. Atualmente, crianças pequenas já possuem os seus próprios dispositivos. Com isso, é importante que os pais orientem sobre como gerenciar o seu uso. Com os celulares, crianças e adolescentes podem, ao acessar algum conteúdo que cause medo ou desconforto, solicite que eles conversem com você e busquem ajuda. Independente do que for, vocês podem protegê-los. Então, a criança precisa ser orientada que quando eles acessar alguma coisa errada, a criança precisa ter esse canal de comunicação aberto com os pais para que eles possam dizer, olha, eu vi isso. Vem ver aqui, mamãe, o que eu estou vendo, o que apareceu aqui. É importante que haja esse canal de comunicação aberto. E se você agir com grosseria, ele não vai te contar. Ele vai esconder. A criança não vai compartilhar com você o que ele viu. Então, é fundamental ter a reflexão de que as crianças podem sim utilizar a internet, porém de forma orientada e acompanhada pelos pais. Proibir simplesmente o uso não educa e não previne. O importante é permitir o acesso, porém com regras e limites negociados, para não privar os filhos dessa importante ferramenta, para não impedir que os filhos participem dessa tecnologia de comunicação, que é vital para os estudos, para a diversão, para a pesquisa. Então, fica aí esse alerta. Seja assistindo TV,
navegando na internet ou jogando games, é importante a mediação dos adultos na prática dessas atividades. E vale lembrar que os pais são responsáveis por tudo que uma criança ou adolescente pratica na internet. E isso se torna mais um motivo que intensifica a responsabilidade do acompanhamento e da orientação. Não podemos nos negar a sermos pais, mães, orientadores, cuidadores, porque Deus nos vai pedir conta de tudo que Ele colocou em nossas mãos para administrar, inclusive os filhos que são herança do Senhor. Pensemos nisso.